A Bíblia, a palavra do Senhor diz aqui em Romanos capítulo 1, versos 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais, insensato, traidor, sem afeição natural, sem misericórdia. Meu Deus, bom dia, povo santo, bom dia, você quer dar um aplauso a Jesus Cristo? Glória a Deus, glórias a Deus que você não está em nenhum cemitério cultuando alguém que já foi, porque você já fez tudo em vida. Essas pessoas que vão fazer essas visitas, remoço, porque quando você faz um bom presente, você tem sempre um bom futuro, tá bom? Vamos aí para a palavra do Senhor, posso? Então vamos aí para a palavra, depois nós teremos a ceia do Senhor, glórias a Deus. Abra aí a sua Bíblia, o texto que nós estamos usando, é a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 5, o versículo é o versículo 15 ao versos 21, que o apóstolo São Paulo, o homem que Deus chamou para trazer instruções para a igreja dele. Ele expõe assim a palavra: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, sim, como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que eu tenho para falar à igreja que é tua. Eu não sou dono de ninguém. Aqui todos são livres para vir e para ir. Obrigado, meu Senhor, porque eu estou aqui com uma missão e ninguém poderá impedir a missão de um homem que Deus chamou para cumprir um propósito divino. Deus usa a minha vida para salvar pessoas. Foi para isso que o Senhor não me permitiu morrer aos meus 15 anos de idade. Foi para ser usado pelo Teu Espírito para salvar vidas. E eu estou aqui, Senhor, com esta missão: salvar pessoas, livrar pessoas. Usa-me nesta manhã para a glória do Teu nome. E o povo de Jesus diz amém. Dá um glória a Deus. Aleluias. Santo é o Senhor. O tema de hoje é a quinta parte, ou sexta? Quinta. Como vive um salvo? Ainda estamos falando sobre atitudes, nécios e prudentes. São atitudes de nécio e atitudes de prudente. Então, como vive um salvo? Um salvo vive em uma jornada de transformação marcada por uma vida de fé. Um salvo vive
em uma jornada de transformação, porque nós estamos sendo transformados, numa jornada de transformação marcada por uma vida de fé e de boas obras. Suas características incluem a comunhão com os outros cristãos. Então, se você quer saber se você realmente é um salvo, você tem prazer em ter comunhão com os teus irmãos. Quando para você tanto faz vir como não vir, então você põe lá uma interrogação em você, tá bom? Eu também em mim, né? O afastamento, como vive um salvo? Afastamento do pecado, a pratica a justiça, pratica o amor ao próximo, seguindo os princípios de Jesus. Comportamentos e atitudes. Um salvo vive na luz e vive na verdade. Evita práticas pecaminosas, busca a verdade, sendo guiado pelo Espírito Santo. Segundo, pratica justiça, não se entrega ao pecado, mas age com retidão em suas vidas. Demonstra frutos de arrependimento. Um salvo demonstra que ele está arrependido da sua vida velha. Mostra uma mudança de atitude, abandonando o mal e praticando o bem. Confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Declara publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Não se esconde de ninguém. Olha, deixa eu tirar essa fantasia de crente, que vem gente ali que não sabe que eu sou crente, ou cristão, né? Corrigindo a minha palavra. Então, um salvo declara publicamente a sua vida de fé. Não tem vergonha de carregar uma Bíblia. Um salvo não tem vergonha, não. Então, eu fico assim, meio assim, olhando as pessoas que têm vergonha de ter uma Bíblia, né? Nem que ter dentro da sua bolsa, mas você tem que ter uma Bíblia. A Bíblia é a bússola, é a sabedoria para os salvos. Você diz amém, se você crê. Então vamos lá. Confessa Jesus, declara publicamente a sua fé em Jesus como Senhor, é obediente, obedece os mandamentos de Cristo, busca crescer em santidade, não tem prazer nas coisas do mundo, é primeiro reino. Sua prioridade não são mais bens, não são coisas da terra. Sua prioridade é relacionamento com Deus. Eu estou falando como vive um salvo. Relacionamento com os outros e com Deus. Todos os salvos têm que ter relacionamento com os outros e com Deus. Tem comunhão com os irmãos, busca a comunhão com os outros cristãos, adora somente a Deus. Um salvo não tem ídolos, ele é um devoto de Jesus. Sua adoração é direcionada exclusiva a Deus. Busca crescimento espiritual, dedica-se a ler a Bíblia, a orar, a participar dos cultos, sabe, das reuniões, das atividades da comunidade. Ele entende que ele é salvo. Um salvo, ele entende que ele é salvo, mas não é pelo sacrifício, é pela graça de Deus. Você entende assim? Diga, eu sou salvo pela graça de Deus. Então, um salvo, ele vive com arrependimento e praticando uma vida de fé. O arrependimento significa reconhecer os erros e ter desejo sincero na maneira correta de viver. Um salvo se envergonha quando erra, não fica, deixa lá. Não, ele tem que ter vergonha quando ele faz coisa errada, quando ele fala coisa errada, ele tem que ter vergonha. Quem gera esse sentimento é o Espírito que habita no salvo, tá bom? Fé em Jesus é a base da salvação, crendo que Ele é o Salvador que ressuscitou para perdoar os nossos pecados, amém? Diga, eu fui perdoado. Então, o salvo, ele pratica algumas obras, não para ser salvo, ele pratica obras porque eles são salvos. Então, boas obras não são o meio de alcançar a salvação, porque a católica, que é a heresia pura, né? Eles ensinam os padre, papa e a turma toda, né? Ensina que a salvação vem pelas obras, e não é pelas obras. Então, eles usam muito a caridade para
ganhar a salvação foi dada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não é por boas obras, não são o meio de alcançar a salvação, mas são o fruto de um coração arrependido que pratica boas obras. Amém? Elas demonstram mudanças de atitude em um arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro. Não adianta a gente errar hoje, errar amanhã e ficar chorando, pedindo desculpa. Então não houve um arrependimento verdadeiro. Vigia, exercita-te o domínio próprio. Muitas das vezes que a gente fracassa porque não exercitamos o domínio próprio e perdemos, né? Muita gente perde coisas por causa da falta do domínio próprio. Então vamos lá. Glórias a Deus. Era bom ficar lá na escolinha com essa criança, hein? Por favor, tá, irmã? Lá tem rádiozinho lá, escuta lá, para a gente pregar aqui direitinho. A conclusão: a vida de um salvo é uma jornada de fé, uma jornada de arrependimento, obediência e praticar boas obras, não para ser salvo, porque você é salvo. Você crê nisto? Amém? Então, estas foram algumas instruções que Papai Deus nos ensinou e eu passei para os irmãos. Então vamos aqui para o texto de Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. O que é um nécio? Põe ali, irmão, por favor, que isto foi simplesmente poderosíssimo, essas instruções do domingo passado. O que é um nécio? Nécio. Significado de nécio, aquele que é desprovido de conhecimento. Eu até expliquei no domingo passado que eu não sou muito, não dou nota 1000 ou nota 100 ou nota 10 para isto aqui não. Aquele que é desprovido de conhecimento, dá um entendimento que só tem atitudes de nécio quem não tem o conhecimento. E você sabe que isto não é verdade. Muitas das vezes nós, tendo o conhecimento, e às vezes temos atitudes de nécios. Então, isto aqui para mim não tem 100% de verdade. Tem o acréscimo que eu estou colocando, que não só quem é desprovido de conhecimento. Claro que é pior ainda você ser desprovido do conhecimento e ficar praticando a injustiça, as coisas erradas. Mas eu vou lhe falar uma coisa, irmão. O próprio Jesus falou assim: haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para alguns cristãos. Jesus falou isso. Porque Sodoma e Gomorra não teve a oportunidade de ter o conhecimento. Sodoma e Gomorra foi uma cidade que viveu em pecado e a ela não foi lavada. A única coisa que estava lá, o Ló, estava lá e, sabe, saiu com a esposa dele, com a família dele rápido, a esposa morreu no meio do caminho, né? Então eles não tiveram, deixa lá, irmão, pagou? Eles não tiveram o período de conhecer. Então por isso Jesus falou, a nós seremos mais, ele corrigirá mais aqueles que têm o conhecimento do que aqueles que não têm o conhecimento. Então você não pode ser condenado por uma coisa que você não sabia que era errado. Por que Deus pôs a lei? Você pensa que o povo, antes da lei, o povo não errava? Deus pôs a lei por causa do erro do povo. Ele colocou algo para tentar diminuir, sabe, a carnalidade do povo, para tentar frear, com punições rigorosas, com morte, com lepra, sabe? Então você já sabe algumas coisas que acontecia na lei, no tempo da lei, no resultado da desobediência. Então, em verdade vos digo, menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra, está vendo? No dia do juízo, do que para aquela cidade, Então você vê, ele está falando que o conhecimento é a base de nos impedirmos de vivermos como nécios, mas às vezes temos atitudes de nécio. Não é uma coisa
sabe, viciante, né? Num momento de nervoso, sabe? Eu já fui uma pessoa que eu julgava as pessoas pela atitude, eu saía logo me defendendo, avançando nela. Hoje não, hoje eu respiro, eu penso, eu não dou resposta. Às vezes a pessoa me manda mensagem, eu não dou resposta. A pessoa, o pastor está com raiva, está aborrecido. Não, com raiva não, eu não sou cachorro para ter raiva. Então eu fico quieto, que eu espero a hora certa, a palavra dita a seu tempo, quão boa é. Quem sabe disso? Então eu espero, então eu não deixo a minha natureza terrena me fazer virar um nécio, porque eu já avancei. Então eu já avancei. Paulo falou, você que é adulto, ou você que é espiritual, então uma pessoa que tem atitude nécia não pode ser julgada pelaquela atitude, mas se existe uma continuação daquela atitude, aí você pode falar, você é isso aí mesmo. O disfarce de ser bonzinho ou boazinha era um disfarce. A tua identidade verdadeira é essa que você mostrou agora. Então, é de nécio, de louco ou de louca. Então, vamos lá. Nécio, aquele que é desprovido de conhecimento, aquele que é desprovido de discernimento, aquele que é estúpido e ignorante. Sinônimos. É muito pesado, né, irmão? Estúpido, idiota, ignorante, imbecil, pateta e tolo. Então, quando Paulo diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio. Então, ele coloca a palavra nécio primeiro do que a palavra sábio. Então, ele quer nos alertar por causa dessa postura de estúpido, de ignorante, tolo, imbecil, inepto. Característica, nécio é característica de quem não possui o conhecimento, é característica de capacidade, de sentido, de coerência, é um estúpido, não sabe ou ignora. Então, às vezes, tem gente que tem atitude nécia, sabe que aquilo ali é uma atitude nécia, mas ela ignora ou ele ignora e pratica aquilo ali. Então não é só quem não tem o conhecimento que pratica, vive dessa maneira não. Nécio, significado, já li, ignorante, tolo, insensato, sendo o oposto de uma pessoa sábia. Os nécios são descritos como aqueles que agem sem sabedoria, desprezam o conhecimento divino, está vendo? Aqui está certo, aqui está mais certo. O nécio é aquele que despreza o conhecimento divino. Então, eles têm conhecimento, Paulo falou de Romanos, eles tendo conhecimento, desprezaram o conhecimento de Deus. Aí Deus entrega as pessoas para se afundar. Então, os nécios são descritos como aqueles que agem sem sabedoria, desprezam o conhecimento divino e não dão ouvidos aos ensinamentos de Deus. A expressão mais conhecida diz, o nécio no seu coração, ele diz assim, não há Deus. Isso você encontra lá no Salmos 14, verso 1. Põe ali para mim. Salmos 14, verso 1. Salmos 14. Diz o insensato, essa palavra insensato é nécio, no seu coração, o que ele diz? Ou seja, quando nós que estamos numa congregação, Igreja de Cristo, recebemos a informação correta do reino de Deus e abandonamos este conhecimento, a Bíblia diz, é como você estiver dizendo assim, Deus não existe. Então, se eu ouço a palavra dele, mas eu acredito que ele não existe, para que eu vou obedecê-lo? Né? Então eu fico pensando, tem gente, por que congrega? Né? Para que congrega? É como você tem um sintoma, corre para o médico vê que é um problema respiratório, um problema do coração, um problema, as placas de gordura, tem que fazer isso, e você ignora o que o médico falou. Qual é a tendência do teu corpo? Piorar, e depois vir a
falência múltipla dos órgãos e morrer. Então, é assim que muita gente vive. Elas vivem como nécio e eles dizem, eu faço o que eu quero, falo o que eu quero, ajo do jeito que eu quiser, porque não há Deus. Não tem julgamento. Morreu, acabou. Morreu dia 2 de novembro, aí vai botar flores no meu caixão para me sentir o cheirinho do perfume da rosa. Não tem mais cheirinho de perfume, de rosa, de nada. Morreu, o homem está ordenado morrer uma vez, depois vem o juízo de Deus. Então, a característica de um nécio na Bíblia é ignorância espiritual, ou seja, ele ignora. São pessoas que não aceitam ou não compreendem as verdades espirituais. Jesus falou assim, vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, minha voz, preferindo seguir os seus próprios caminhos e desejos. É a minha vontade que manda. Eu estou magoado, eu estou magoada, então é eu que estou ferido, mas a Bíblia diz assim, perdoa. Não, então segue a pessoa, a palavra de Deus deixa a pessoa fazer. Falta de sabedoria, age de maneira tola, age de maneira estúpida, com um coração que não compreende as coisas de Deus, que se corrompe, tornando-se tardio para obedecer a palavra. Atitudes, o nécio tem atitudes arrogantes e tem atitudes de egoísta. O nécio não dá lugar, atitude de nécio, ele não abre espaço para ninguém. Eu. E ele se torna uma pessoa arrogante, que não ouve ninguém, ele que sabe tudo, ninguém sabe mais do que ele, e quem tentar saber mais do que ele, sabe, ele vai se aborrecer. Então, são atitudes de nécio. Ele é arrogante, egoísta, e podem ter uma postura de arrogante, ignorante, egoísta em relação às outras pessoas. Na realidade, o nécio está no caminho para a morte. O caminho do nécio é contrário ao do sábio. Portanto, caminha para a morte sem que ele perceba. Então, o que é caminhar para a morte? Pastor, a pessoa vai morrer, Deus vai matar essa pessoa? Irmãos, que bom que Deus matasse algumas pessoas, né? Mas o pior de não morrer é estar vivo com a vida fracassada, sem brilho, frustração, não tem alegria, só tem momentos de paz. A paz você carrega o espírito, então você carrega a paz. A paz está em nós, independente do outro, do que o outro faça com você, você tem que respirar e falar, eu tenho paz. Bem? Efésios capítulo 5, né? Versos 15. Portanto, vede prudentemente como você está andando. Então já lemos aqui, não ande como estúpido, não ande como ignorante, como um tolo, como um imbecil, como inepto. Pastor, o que é inepto? Salmo 92, 6. Salmo 92, 6. Salmos 92, versículo 6. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Está vendo? O inepto, que quer dizer nécio, estúpido, ignorante. Então diz que o inepto não compreende. O nécio é característica de quem não possui conhecimento. Eu não concordo com isso aqui 100%. Eu acho que tem muita gente com conhecimento que tem atitudes de louco ou de louca, né? Porque a palavra imbecil, olha, é terrível, meu. Eu como um pastor, você como uma mulher de Deus, um homem de Deus, ter atitude de imbecil. Cara, não pode. Um cristão não pode ter atitude de tolo, uma atitude estúpida, ser burro. Não pode, não podemos. Como é que nós temos que andar? Paulo falou, ande como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 17, porque por esta razão não vos torneis insensatos. Tem insensato, irmão? Tem insensatos? Não vos torneis insensato, que
ou aquele que não está em seu juízo, sabe? Não sei se você já teve alguma cena na tua vida que você deparou com pessoas que parecia louco, mas não é louco, só naquele momento. Não seja pastor não, que você vai ter bastante loucos assim perto de tu, fazendo essas coisas de vez em quando. Então, é aquele que não está em seu juízo, cujos os atos são contrários ao bom senso, à justa medida, insano, doido, delirante. Tem mais? Sinônimos: imprudente, não sou eu que estou inventando isso não, isso aí é dicionário, tá, irmão? Desajuizado, descuidado, impulsivo, olha aqui, irmão, impulsivo. Então, essa coisa, aí eu não me controlo, sabe, eu tenho que falar, eu sou verdadeira. Casa e vai ser verdadeira com a tua mulher e com o teu marido, com os teus filhos, com os teus netos, com as tuas netas, na sua casa. Aqui é lugar de perdão e de amor, aqui é lugar de misericórdia, aqui é lugar de você, sabe, como Paulo falou, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então aqui, igreja é isto, porque às vezes a pessoa fala, eu sou muito sincero. Sinceridade é para dentro da sua casa, sabe? A palavra dita ao seu tempo, ela é boa, mas ela dita fora do tempo, ela é uma desgraça, ela desgraça tudo. Volte lá para Efésios 5,17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução. Então essa palavra, no versículo 15, essa palavra sábio, prudente, ele diz, vede prudentemente. O que é prudente? Ter prudência. Prudente significa ser sábio, viu? Veja como andais, vede prudentemente como andais. Não ande como nécio, mas sim como sábio. Por que muita gente que é sábia gosta de andar com nécio? Uma caixa de maçãs, com 100 maçãs boa, uma podre, uma só. Aquelas 99 vai jogar toda a sua energia naquela maçã podre, ela vai ficar boa, mas essas 99 vão ficar podre. Então você vê como é o prejuízo do mal, o que o negativo faz. Para você influenciar negativamente uma pessoa, é raro, porque a nossa carne já gosta dessas coisas. Ela se deleita com a fofoca. O que aconteceu? O que aconteceu? Não sabe esperar. O que aconteceu? O que aconteceu? Calma, Beth, calma. Então, seja prudente, seja cuidadoso, seja cauteloso, sensato, agindo com discrição, sabe? Age com discrição, com ponderação. Prudente quer dizer ajuizado, cauteloso, cuidadoso, moderado, sensato, cautela, sensatez, moderação, cuidado, seja precavido, evita o perigo, seja uma pessoa discreta, sabe? Paulo está ensinando, vede prudentemente, ele fala, prudente, ou você vai estar nos ambientes com prudência, ou você vai estar nos ambientes como nécio. É só essas duas. Ou você vai ser um biruta, um imbecil, ou eu, né? Eu coloco também no meio. Nós vamos ser birutas, imbecis, tolo, inepto, estúpido, burro, ou seremos pessoas cautelosas. Apareceu um negócio. Um irmão ia fazer alguém fez uma proposta para o irmão. Maravilhosa a proposta. Aí ele foi lá conversar com o pastor. Pastor, recebi essa proposta. O que o senhor acha? Eu falei, vamos ver a Bíblia. Sabe que ele ouviu o sábio e ouviu a palavra do sábio e ficou com a palavra do sábio. Não entrou no conto do vigário, ou seja, não aceitou a proposta do diabo. Sempre o diabo, ele vai te propor só uma coisa. Fala, dinheiro.
a proposta dele te dá dinheiro, poder. Foi isso que ele ofereceu para Jesus: dinheiro, glória, poder. Então, sempre vai ser para te roubar de Deus. Porque Deus não te oferece nem glória, porque a glória é dele. Ele não te oferece dinheiro, porque tu já é rico. Amém? Então, quem oferece essas coisas é o Satanás. Toda a igreja que prega sobre isto diariamente é o Satanás que está ensinando a igreja. Não é bispo, nem apóstolo, nem pastor de Jesus Cristo. Paulo falou assim: não é de se admirar. Olha, que o próprio... Então não é Satanás morreu. Satanás não morreu, senão Paulo não falava que o próprio Satanás, então, ele está bem vivo e ele se transforma em quê? Em anjo de luz. Então quando a gente somos prudentes, vede prudentemente como andais. Aí a pessoa me procurou: pastor, eu vou ficar noivo, quero casar, não sei o que, irmão, calma. Aí o Nécio e a Nécia, né? Eu vou casar, porque eu já tenho mais de 50 anos, o senhor se escolhe, fica na sua. Tem que ver, quase os dois me batem ali. Falei: irmão, calma, irmão, respira, eu sei que você está há muito tempo, sabe, dormir de conchinha. Aí dormiu de conchinha com a mulher que carregava uma faca debaixo do travesseiro, tomava remédio de tarja verde, roxa, cor de abóbora. Então, ele teve a atitude que ele quis. Irmãos, eu não posso te impedir de ser um imbecil, eu não posso. Eu não posso te impedir de você ser um inepto. O que eu posso te falar, como você deve andar, prudentemente. Agora, se você tem o Espírito, amém? Ontem na nossa reunião eu falei assim: quem já viu uma manifestação do diabo, assim, um cara endemoniado, andando no caco de vidro? Quem já viu? Alguém fala assim, com sinal. Ele não se corta, irmão. Pegar em fogo, matar a mão no fogo assim, não se queima. Olha o poder. Eu estou te mostrando como que o diabo também tem poder. Então, o cara recebe uma entidade que faz ele tomar 5 litros de cachaça, e ele sai bonzinho. Depois que o capeta vai embora, ele sai bonzinho. Acho que o capeta leva a cachaça na barriga dele. Então ele sai bonzinho. Então isto é um poder. Aí é um poder maligno. Mas a minha pergunta é esta. Se é um poder, quando o demônio entra, possui a pessoa, e nós que fomos possuídos pelo Espírito de Deus, cadê o nosso poder? O poder que está no Espírito, que é o poder do demônio, é do demônio, que protege aquela pessoa que se chama de cavalo. Você é templo, você é morada, você é casa, você é habitação. Lá é cavalo. E é um jumento, não é um cavalo qualquer, é um jumento mesmo. É um jumento mesmo. Então, o que me chama a atenção é o poder que nós temos pelo Espírito. Olha, perguntei aos irmãos que estavam aqui ontem na reunião, falei: para que nós fomos batizados com o Espírito Santo? Uns falaram uma coisa, outros falaram outra. O Varne falou: para testemunhar o Evangelho. É isto, a realidade é essa. A verdade é, nós fomos selados, está lá em Atos 1:8, põe lá, irmão. Atos 1:8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então eu recebi, você recebeu o Espírito, irmão? Então você recebeu para quê? As igrejas nécias, o pastor nécio, membros nécios, eles pensam que esse poder é para ficar rodando, imitando gato, galinha, sabe, pica-pau, a unção do pica-pau que sobe na coluna. Quem viu isso, irmão? A unção do pica-pau, meu Deus do céu. Do leão, a irmãzinha com o cabelo caindo na cara. Então eles pensam que poder é isto. Olha, irmão, presta, isso aqui é muito sério, irmão. Isto é muito sério. Este poder que nós recebemos é um poder para quê, pastor? Olha o que diz lá: e sereis minhas testemunhas. Então o poder que nós recebemos, os prudentes receberam como salvos que são,
sereis minhas testemunhas. Você não recebeu o poder para ficar dançando, sabe? Estou cheio do Espírito. Não. Você recebeu o Espírito Santo para fazer o quê? Para ser o quê? Testemunha de Jesus. Então você e eu temos uma missão aqui: testemunhar o que Jesus fez na minha vida e testemunhar o que Jesus fez na tua vida. Ah, pastor, sabe por que eu não dou testemunho? Porque eu sou a mesma pessoa de 20 anos atrás, eu sou a mesma pessoa de 15 anos atrás, eu sou a mesma, não mudei nada, é por isso que tem vergonha de dar testemunho, não tem Espírito Santo nenhum. Nós vamos ter uma série de mensagens falando malditos e abençoados. Pastor, tem malditos? Tem. Quem quebrou a maldição? Se a pessoa não tem Cristo, ela está onde? E quem diz que tem Cristo e está debaixo da lei, está debaixo de quê? Só não está debaixo de maldição quem está debaixo da graça de Deus, do amor de Deus. Então, quem não tem Cristo, ou quem diz que tem Cristo e vive na lei, estão todos debaixo da maldição. Já ouviu falar das maldições hereditárias? Oh, minha avó morria com isso, meu avô morreu, sabe, é uma praga, as pessoas ficam tudo loucas. Não sei se você já ouviu algumas histórias assim. A doutora no consultório já deve ter escutado algumas coisas assim. Oh, minha família é tudo de louco, sabe, são maldições que vai passando, quando ela é quebrada, assim que Jesus entra na vida de um cristão, é cortado toda a maldição, não há mais maldição na tua vida, não precisa buscar culto de quebra de maldição, por isso que as igrejas fazem culto de quebra de maldição, por causa das pessoas que ainda estão debaixo, mas eles pregando a lei nunca vão tirar as pessoas da maldição. Então, vamos voltar. Então, nós recebemos o Espírito Santo para dar testemunho. Efésios capítulo 5, versos 5 minutos. Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, nós estamos recebendo instruções aqui muito importantes, irmãos, porque uma atitude nécia, uma atitude estúpida, uma atitude sem cautela, sem pensar no prejuízo, a pessoa quando está fora de órbita, insensatez, né? Parece que está meio biruta, né? Ela não mede o que pode acontecer depois daquela fala e depois daquela atitude, depois daquele comportamento. A nossa vida é uma vida de semear. Nós somos aqui todos semeadores. Semeamos nas vidas e semeamos nas nossas vidas. O que você faz, o que você fala, tanto vai produzir frutos para a tua colheita, como pode produzir muito espinho na tua vida. Então, quando você pensar em deixar a tua natureza, quando eu pensar em deixar a minha natureza, sem ser sensato, sem ser cuidadoso, as pessoas se casam, assim, ó, elas se relacionam, arrumam um namorado, marido, assim, arrumam um sócio. Eu sempre digo, ninguém chama o outro para a sociedade se ele estiver ganhando dinheiro, irmão. Apareceu uma oportunidade gigante para mim ter uma virada na minha vida. Eu vou entrar com capital, a empresa tá... Irmão, vai fazer uma averiguação antes de você apertar a mão e fechar o troço, porque depois já era. A gente tem que analisar, tem que ter cautela, a gente não pode, porque a gente, sabe como é que só aprende essas coisas, só pratica essas coisas agora de prudência? Claro, porque de tanto apanhar, a gente passa a ter vergonha na cara, irmão. A gente passa a ter vergonha, porque não dá para me ficar perdendo a vida toda. Tem gente que chega até um determinado ponto, aí ele, bum, desaba, aí volta para a estaca zero. Aí começa tudo de novo a florescer, chega aqui, pá,
Então você tem que saber aonde, quando você vai chegar em tal lugar, no tempo da tua vida, que aonde você vai agir como Nécio para você se policiar. Quais as tuas escolhas que você tem feito? Você tem sido uma pessoa que conhece a verdade, sabe da verdade, mas ignora? Você sabe que Paulo falou aos Efésios, acho que é capítulo 4, versos 29, olha um sábio, olha um salvo como vive. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Para os sábios, para os nécios não, os nécios vão continuar falando o que quer e vai colher o que fala. Irmão, do fruto da nossa boca nós colhemos, amaldiçoamos pessoas com a nossa boca, pessoas que não têm Cristo, quando você joga uma palavra para elas. Irmãos, eu me lembro, quando eu estava na feira, não conhecia Cristo, né? A palavra tem poder. Não sei se ela caiu, porque ela já estava tontinha para cair. A velhinha andando assim, falei, por que essa velha não cai logo? Pum, a velha caiu no chão. Você vê como é que era o teu pastor. Olha as minhas atitudes. Ela caiu na frente da minha barraca. As pessoas querendo comprar, e ela está assim. Né, irmã Cida? Não, quando você chegou aqui, você era assim. Agora você corre uma maratona. Então, você vê como é que tem poder as palavras. Eu falei, essa velha, por que ela vai para casa? Eu quero cair logo. A senhora caiu. Eu falei, meu Deus, matei a pessoa. Olha o poder que... Você imagine a palavra dita pelo homem, uma mulher de Deus, como tem poder, ainda mais embasada na palavra de Deus. Então nós não temos que ter atitude de nécio. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não seja estúpido, não seja ignorante, não seja tolo, não seja inepto, não seja imbecil, vai perder. Tu vais perder o teu trabalho, vais perder a tua família, vais perder a amizade, vai perder. Se tivermos atitude nécia, vamos perder. Estava eu, aos meus 16 anos, procurando para trabalhar. Sempre fui meio gaiato, meio doidão, só andava doidão. Aí estava numa fila gigantesca, está eu zombando de todo mundo. Aí passou uma senhora com óculos grossos, eu falei, caolha. E todo mundo, caolha. Mas ela olhou para trás e viu. Quando eu vou para a entrevista, quem estava lá? A caolha. Ela falou, olha bem para mim, vê se eu sou caolha. Fulano, pode tirar esse moleque daqui. Olha nossas atitudes nessa, irmão. Olha, está tudo bem na família, esposa, marido, vivendo tão bem, relacionamento maravilhoso. Daqui a pouco, uma atitude nessa, uma palavra, sem pensar, sem cautela. Pá. Cadê os casados? É assim. Nem todo mundo está apto para entender o termômetro daquela pessoa, como falou. O que ela está passando, o que ela está vivendo. A gente não quer saber de nada. A gente quer que as pessoas nos respeitem. Ninguém tem nada a ver com os teus problemas, irmão. O que tu passa na tua casa é na sua casa. Não vem para cá com cara de carranca para despejar nos outros. Não pode. Ser mal-humorado, ser ignorante. Você está com raiva de quem? Do teu cachorro? Vai lá, briga com o teu cachorro. É com o teu gato, é com o teu filho, com a tua filha, com o teu marido. É lá na tua casa, não é aqui. Aqui não é lugar de descontar nos outros. Às vezes eu olho para algumas caretas aí, meu irmão, fala, essa aí... dormiu de saco de cimento em cima, meu irmão. É difícil, irmão. Então, são atitudes que a gente vai deixando, achando que não vai nos levar ao calabouço. Então, Paulo está falando, não saia nenhuma palavra torpe. Sim, olha o que tem que sair. Unicamente a que for boa. Vamos, igreja, aqui, ó, tá tenso? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for. Diga, da minha boca, eu sou salvo. Da minha boca, só pode sair palavra boa. Diga, está proibido da minha boca matar alguém com a minha boca. Estou proibido. Porque eu sou salvo. Diga, eu sou salvo. Eu não sou ímpio. Eu sou salvo. Eu sou
convertido pelo Espírito Santo. Eu estou num processo de santificação que não vai parar nunca. Esse processo só vai parar quando Jesus voltar. Amém? Amém. Então nós estamos nesse processo. Então vamos vigiar, família Restituição. Não deixe sair da tua boca. Tem prejuízo. Tem prejuízo. As palavras nos incendeiam. Nós pegamos fogo com as palavras. Tiago chegou a falar: a língua é fogo. Taca fogo numa floresta. Então, não queira mal para a tua família. E nem tente vir de casa, nem eu, nem você, porque eu tenho problemas demais. Vir de casa cheio de problema, tentar com a tua boca aqui destruir alguém, desanimar alguém. Vigia a tua língua, eu vigio a minha, você vigia a sua língua, sabe? Não seja uma pedra de tropeço, não te meta na vida dos outros, deixa o marido da outra, deixa a mulher do outro, deixa os filhos dos outros, vá cuidar da sua vida, que é a melhor coisa que a gente faz. Sede prudente, cauteloso, sensato, moderado, cuidadoso, precavido, evita o perigo, seja discreto. O insensato, ele é doido, ele é insano, ele é imprudente, ele é desatinado, ele é louco, ele é maluco, ele é irracional. Que essa palavra nos ajude a nos orientarmos nessa jornada que estamos nesta terra. Irmão, viva como um sábio, não viva como louco, porque você é sábio. Assim seja, assim disse o Senhor, esta foi a vontade de Deus.